Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos começar falando a respeito do que aconteceu no mercado financeiro nessa última semana. Então nós temos aqui o nosso mapa de calor, podemos ver que no mercado americano Microsoft teve um desempenho ruim, Tesla teve um desempenho ruim, Amazon uma pequena queda, já a Meta, Google e Nvidia tiveram um bom desempenho. Deixa eu descer aqui um pouquinho também. E outras empresas aqui de serviços financeiros também bom desempenho e empresas de energia tiveram um ótimo desempenho, né? Principalmente com a alta do petróleo que houve por causa dessas tensões no Oriente Médio. Então vamos ver agora outras bolsas, né, ao redor do mundo. Então a bolsa chinesa aqui um desempenho muito bom, mas a maioria das bolsas ao redor do mundo teve um desempenho negativo, então generalizando foi uma semana negativa para os índices acionários. Olhando aqui os principais índices acionários ao redor do mundo, podemos ver que o índice chinês teve um bom desempenho, assim como o índice argentino, o índice de Singapura, mais outros índices, né? Então o índice russo, índice sul-coreano, índice francês, índice japonês, índice alemão tiveram um desempenho negativo. Olhando agora para as commodities, podemos ver que o cacau, café e cobre tiveram um desempenho negativo, já o ferro e o petróleo, assim como a gasolina, tiveram um desempenho muito positivo. E observando as moedas, podemos ver que o dólar se valorizou e praticamente todas as outras moedas acabaram se desvalorizando perante o dólar, principalmente aqui o ien japonês, né? Mas todas as moedas tiveram uma boa desvalorização perante o dólar. Então, o risco aumenta, né? A percepção de risco global dos mercados, dos investidores aumenta ao redor do mundo. O que todo mundo faz? Compra dólar. Então o dólar é visto como uma espécie de porto seguro, por isso que quando há esses eventos globais, todo mundo acaba correndo para vender a sua moeda, vender a moeda, seja o real, seja a moeda indiana, seja a moeda chinesa, seja a moeda australiana, seja a moeda sul-africana e comprar dólar. Agora observando o Ibovespa nessa última semana, vamos ver, ele teve aqui uma certa queda, né? Então, uma queda aqui de 0,70%, então uma pequena queda. Olhando o DI, podemos ver que ele teve aqui uma pequena alta, sexta-feira aqui uma pequena alta, né? 0,8, está aí por volta de 12,4% ao ano. Olhando o dólar, podemos ver que ele teve uma pequena alta nessa última semana. Então, sexta-feira aqui, uma alta aí de aproximadamente 0,9%. Está em 5,48, quase 5,5. Olhando agora o SPX, geralmente nos nossos vídeos eu tento trazer mais para vocês dados brasileiros, né? Então, Ibovespa, o DI, a relação real-dólar, mas eu vou começar a trazer também um pouco mais de dados do exterior, principalmente S&P 500 e os títulos americanos, os juros pagos pelos títulos americanos, porque essas são praticamente as duas informações mais importantes no mundo, né? Quanto está o S&P 500, quanto ele subiu, quanto ele caiu, porque isso afeta índices acionários do mundo inteiro. Quanto está os títulos do governo americano, principalmente os títulos com vencimento para daqui a 10 anos. Se os juros pagos por esses títulos subiu ou caiu. Então, essa aí talvez seria a segunda informação mais importante. E a terceira informação mais importante do mundo é o preço do petróleo. Então, acho que essas seriam aí talvez as três informações mais importantes do mundo. O S&P 500, os títulos do governo americano com vencimento para daqui a 10 anos e o petróleo. O petróleo nós já falamos ali no começo do vídeo e agora eu estou trazendo o valor do S&P 500 e o que ele fez nesses últimos dias, né? Então, ele teve aqui uma pequena alta. Podemos ver que com essas tensões no Oriente Médio, ele acabou
abrindo aqui em baixa, né? Depois teve uma alta segunda-feira, aí terça-feira, com todo aquele ataque, né? Irã, Israel, Irã, houve uma queda forte, aí ele ficou segurando aqui embaixo, e aí sexta-feira, com bons dados de emprego nos Estados Unidos, acabou havendo uma alta, né? Então ele abriu aqui em alta, aí subiu um pouco, caiu depois, voltando aqui quase ao fechamento, e depois subiu novamente. E olhando aqui o juros americano, podemos ver que ele teve uma alta, então ele subiu aqui aproximadamente 5,7%, está quase batendo 4% ao ano, o título do governo americano com vencimento para daqui a 10 anos. Vamos falar agora um pouquinho das notícias. Então, essa semana, muitas notícias ligadas à eleição que vai ter esse final de semana. A eleição para as prefeituras, então prefeitos e vereadores, que vai ter no Brasil inteiro. Então temos aqui justiça eleitoral, Lula compara Marçal Bolsonaro, Marçal não respeita nada, avião da FAB pousa no Líbano para buscar brasileiros. Vamos ver aqui outras notícias. Então, basicamente, eleição dominando essa semana e também conflitos no Oriente Médio. Vamos ver aqui outros portais de notícia. Então, nós tivemos também esse furacão Helena, se não me engano o nome dele, que acabou arrasando aí algumas cidades nos Estados Unidos. Então, essa também foi outra notícia essa semana. Vamos ver mais alguma notícia significativa. Também muito notícias do Oriente Médio e conflitos no Oriente Médio. Aí nós tivemos também essa notícia aqui que a inteligência artificial do Google faz um podcast e ele é espantosamente bom, interessante. Então, a inteligência artificial cada vez fazendo mais. E isso é uma coisa que eu não falei em outros vídeos, mas é legal trazer essa reflexão, que hoje nós utilizamos muitos streamings, né, como a Netflix, HBO, Disney, Amazon Prime e outras plataformas de streaming. Mas eu começo a pensar que daqui a talvez 2, 3, 4, 5 anos, não sei quando exatamente, essas inteligências artificiais vão começar a fazer filmes tão bons, porque agora essas inteligências já fazem vídeos, assim, a qualidade é boa, mas tem problemas, né? Então, às vezes, o ator ali vai ter 10 dedos em uma mão, um cachorro vai virar um gato, que depois vai virar um pássaro. Então, tem problemas ainda. Mas nos próximos anos, eles acertando isso, você vai talvez conseguir fazer um filme de 2 horas com um roteiro maravilhoso, por uma fração do custo, né? E por menos de 1% do que uma Netflix gasta para produzir uma série, para produzir um filme. E o que será que vai acontecer com o preço da ação dessas plataformas, né? Provavelmente vai despencar. Então essa é uma reflexão interessante, principalmente para quem trabalha produzindo esse tipo de conteúdo e para quem está investindo nessas ações, né? Então para quem compra ações de Netflix e de outras plataformas de streaming. Vamos ver agora se nós temos outras notícias, fora eleição, fora conflito no Oriente Médio. O que é a tributação de multinacionais proposta pelo governo e como impacta o Brasil. Mark Zuckerberg passa Jeff Bezos se torna a segunda pessoa mais rica do mundo. Bem, pessoal, então, basicamente essas notícias, né, que nós temos. Conflito no Oriente Médio, notícia internacional. Temos também furacão nos Estados Unidos. Temos a questão eleitoral no Brasil e temos também a greve que aconteceu nos portos dos Estados Unidos. Vou falar sobre esse assunto já já. E é interessante o comportamento do mercado, né? Que eu até meio que estava projetando esse comportamento, porque quando aconteceu ali terça-feira a questão dos mísseis e todo o problema no Oriente Médio, o mercado caiu, aí depois ele meio que ficou de lado e sexta-feira, com os dados positivos de emprego, ele acabou subindo, mas mesmo assim ele acabou ainda ficando ali um pouquinho de lado, né? Então ele subiu, ele desceu quase até o fechamento, aí depois ele engatou de novo e subiu, não tendo notícias mais drásticas ali do Oriente Médio. Mas eu projetei justamente uma semana mais lateral, e eu fiz algumas posições ligadas a isso. Eu acabei fechando uma posição ali sexta-feira em XBI, que é um ETF
nos Estados Unidos, imaginando que ele ia ficar mais lateral, ele acabou ficando mais lateral, então essa posição deu aí um bom resultado. E por que eu imaginei um mercado mais lateral? Justamente o conflito no Oriente Médio iria escalar muito, e aí o mercado poderia derreter, cair bem mais, ou iria sair uma notícia muito boa, que foi o dado de emprego, a qual eu não esperava, que daí fez o mercado até subir um pouco mais. Mas provavelmente o que iria acontecer é não haveria uma notícia tão ruim do Oriente Médio, mas também o mercado não ia ter clima para comprar e daí com isso o mercado ia ficar mais lateral. Então nós vimos ali quarta-feira e quinta-feira um mercado bem parado, né? Então o mercado subiu um pouco, caiu um pouco, subiu um pouco, caiu um pouco, falando principalmente aí de S&P 500. E aí sexta-feira realmente houve uma alta que me surpreendeu um pouco, mas esse foi um pouco do meu racional de imaginar um mercado mais parado, e quarta e quinta-feira realmente o mercado foi muito parado, né? Então subia, caía, subia, caía, subia, caía, mas não tomava nenhuma direção. Eu não gosto de ficar operando em cima de macro, né? Em cima de notícias. Eu gosto de ficar operando distorção, principalmente distorção em volatilidade, mas é interessante às vezes fazer essas análises e entender o porquê que as coisas aconteceram como elas aconteceram, né? Então, porque nós tivemos um mercado mais lateral quarta e quinta, e porque também houve ali uma alta um pouquinho mais forte sexta-feira. Agora eu vou trazer duas curiosidades para vocês. Então, a primeira delas é: quais eram as principais, as top 10 maiores empresas no S&P 500 nos anos 1990, 2000, 2010 e 2024? Então nós tivemos aqui a IBM, que é uma empresa de tecnologia, sendo aí a maior empresa da bolsa nos anos 90. ExxonMobil, então empresa de petróleo, sendo a segunda maior, né? Depois a General Electric, que faz aí tudo ligado a geradores de energia, também ligado a componentes médicos, motores para eletrodomésticos também. Então, uma empresa gigantesca aí que faz vários tipos de produto, mas generalizando produtos ligados à energia elétrica. Então, nós temos também a Philip Morris International, se eu não me engano, que é a empresa dona da Marlboro e outras empresas de cigarro, também comprou depois empresas de cigarros eletrônicos. Se eu não estou falando besteira, é isso que a Philip Morris International faz. Shell, daí nós temos empresas de energia. Temos a Bristol Myers Squibb, que eu não sei o que elas fazem, eu vou ver e já falo para vocês. Temos a Merck, que é uma empresa farmacêutica, Walmart, todo mundo sabe, né, supermercado, AT&T, telecomunicações, e Coca-Cola, que também todo mundo sabe. Eu parei aqui e dei uma olhadinha no que a Bristol Myers faz, ela também é uma empresa farmacêutica, tá certo? Então ela produz e distribui medicamentos. Foi aqui uma das empresas mais valiosas da Bolsa Americana em 1990. Interessante. Aí nos anos 2000 nós temos aqui General Electric, ExxonMobil, temos a Pfizer, então empresa de medicamentos também, uma farmacêutica, a Cisco, que é uma empresa de telecomunicação, o Citi, que é um banco, Microsoft, todo mundo sabe o que é, a IG, que é aquela empresa que faliu em 2008, que era uma seguradora e resseguradora. Temos aqui a Merck novamente e a Intel, que faz processadores. Aí aqui em 2010 temos ExxonMobil, temos Apple, todo mundo conhece, Microsoft todo mundo conhece, General Electric já falei, Chevron, que é uma empresa de petróleo também, IBM aqui novamente, né, que estava aqui em primeiro lugar em 1990. Aí nós temos a P&G, que é uma empresa que faz produtos de higiene pessoal, então shampoo, sabonete, cotonete, esse tipo de produto. AT&T, que é uma empresa de telecomunicação, que é como se fosse uma Claro, uma Vivo, nos Estados Unidos, né, principalmente. Então, boa parte do mercado americano, e se não me engano também no mercado canadense de telecomunicação, é dominado pela AT&T. Aí temos a Johnson & Johnson, que também faz produtos de higiene pessoal, assim como a P&G. E temos o banco aqui, JP Morgan, então um banco de investimento, né? E já aqui em 2024 temos principalmente a Apple, Nvidia, então empresa que faz microchips, processadores, principalmente desenvolve, né? Não tanto produz eles, então ela acaba terceirizando mais essa parte, mas ela
desenvolve a estrutura, o modelo que vai ser utilizado para construir o chip. E aí a construção mesmo do chip vai ser feita por alguma empresa terceirizada lá na China. Mas o design, né, é da NVIDIA. A Microsoft, a Alphabet, que é a empresa dona do Google. Aí temos a Amazon, que é uma empresa de tecnologia, mas também uma empresa de varejo. Temos o Meta, temos a Lilly, que é uma empresa farmacêutica. Broadcom, que é uma empresa de telecomunicação. Tesla, que é uma empresa de carros elétricos, mas também a gente pode aqui desdobrar que é uma empresa ligada a carros autônomos, então uma empresa que vem desenvolvendo essa tecnologia de carros autônomos e agora também vem desenvolvendo outras tecnologias, como por exemplo estão tentando fazer os robôs, os androides da Tesla. E isso acaba, para muitos pelo menos, justificando os múltiplos muito altos da Tesla. E outra coisa importante é a Broadcom, além de ser uma empresa de telecomunicação, ela também tem um pezinho desenvolvendo semicondutor, ela tem um pezinho também em cybersecurity, ela também tem um pé em desenvolvimento de software, ela também tem um braço, né, melhor do que ficar dizendo um pé, ela tem também um braço em data center, então uma empresa com uma atividade bem pulverizada. E acabou surfando também muito essa onda de semicondutores. E temos também o JP Morgan, novamente, aqui entre as maiores empresas dos Estados Unidos. Então, nós podemos ver que houve uma mudança, né? Aqui várias empresas de petróleo aparecendo, assim como empresas voltadas ao varejo, né? Como Walmart, Coca-Cola, Philip Morris e também farmacêuticas, né? Então, 3 grandes grupos podemos falar aqui, né? Empresas de petróleo, empresas farmacêuticas e empresas de varejo, dominando como as empresas de maior capitalização de mercado nos anos 90. E agora, já em 2024, podemos falar que as 10 maiores empresas da Bolsa Americana são aí principalmente empresas de tecnologia, em primeiro lugar, disparado. Depois temos as farmacêuticas, estão aqui com uma representante, né? E temos também aqui uma representante que seria um banco, mas generalizando as empresas de tecnologia, dominando esse grupo de empresas com altíssima capitalização de mercado. E aí falando agora um pouquinho de outro dos assuntos do momento, né, que é justamente essa greve nos portos americanos. E aí nós temos aqui quais foram as companhias mais impactadas, mais prejudicadas por essa greve nos portos americanos. Então são justamente aquelas companhias que importam mais, né? Então o Walmart foi muito prejudicado em primeiro lugar, depois a IKEA, depois a Samsung. Aí nós temos o Bob's Discount Furniture, temos a LG, The Home Depot, temos a Continental, Hyundai, Dollar General, a GM, Amazon, Folgers, Raymour Flanigan, que é uma empresa de móveis também. Temos a Goodyear e a Michelin. Então, essas são as empresas que provavelmente estavam importando produtos da China e de outros lugares para os Estados Unidos e acabaram sendo prejudicadas com essas greves que houveram em vários portos dos Estados Unidos, mas aparentemente essa greve já acabou e tudo está sendo normalizado. Então, provavelmente não vai haver maiores prejuízos e não vai haver um impacto tão grande assim na inflação americana, talvez até o impacto seja praticamente zero. Bem, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.